Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14 ao diante. Vou tomar a leitura da palavra, vou falar tudo aquilo que o Senhor me propôs o coração aqui. E eu creio que Deus vai falar contigo nessa palavra, para honra e glória do Senhor. Diz assim, Marcos 9,14. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. Logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio das multidão respondeu, Mestre, eu trouxe até aqui o meu filho, que está possuído de espírito mudo. Este, sempre que se aposta dele, lança por terra, ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi a seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Jesus clamou, ó geração incrédula, até quando estarei que está com vocês? Até quando terei de suportá-lo? Traga o menino aqui. Eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou o menino, com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância, e muitas das vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude-me a minha fé, ajude-me a minha pouca fé. Vendo que tinha muita gente ao redor, Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino, e nunca mais entre nele. E ele gritando, agitando muito, saiu, deixando como se tivesse morto, ao ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e o levantou. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não conseguimos expulsar? Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, como eu acabei de tomar uma leitura para a tua vida, percebe-se que a Bíblia diz que Jesus está com os discípulos e alguém do meio da multidão vai falar, Senhor, eu trouxe até aqui o meu filho, porque um demônio se aposta dele, o espírito deixa ele mudo, joga ele no chão, faz ele espumar, faz ele ranger os dentes. Agora entenda isso aqui, olha o que o homem vai dizer, Senhor, eu trouxe até aqui porque os seus discípulos não conseguiram expulsar. Então percebe-se que antes de o homem procurar por Jesus, primeiro o homem vai até os discípulos. Por quê? Porque o homem entende que os discípulos andavam com Jesus. Então eles estão cientes que o discípulo é referência a Jesus na terra. Então por isso que eles foram até os discípulos primeiro. Aí os discípulos não conseguiram expulsar. Aí eles foram até quem? Foram até Jesus. Agora entenda isso aqui. O pai primeiro foi até onde? Foi até os discípulos. Aí os discípulos não conseguiram expulsar. Agora percebe. Tem coisas que não adianta você recorrer ao homem. Tem coisas que não adianta você recorrer às pessoas. Tem coisas que é você e Deus. Porque percebe, ele foi até os discípulos, mas os discípulos não conseguiram expulsar. Percebe que ele diz, Senhor, os seus discípulos não conseguiram expulsar. Percebe, os homens não conseguiram fazer aquilo que o pai queria. Mas quando o pai vai até Jesus, Jesus resolve. Porque tem situação que não adianta você contar para o homem, tem situação que não adianta você contar para o vizinho, tem situação que não adianta você contar para o homem, tem coisa que é você e Deus. Aleluia! Porque aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. Aleluia! Glória a Deus! Entenda isso aqui. É muito forte, irmão. Entenda isso aqui. Aí percebe que o homem foi até onde? Foi até os discípulos primeiro. Os discípulos não conseguiram expulsar. Por quê? Porque o homem entendeu, peraí, vou até os discípulos, porque os discípulos caminham com Jesus, eles são referências de Jesus, então vou até eles. Tem gente que vai vir até você porque vai reconhecer que você é referência de Jesus na terra. Aleluia, Deus! Tá entendendo isso aqui? Escuta isso aqui para a glória de Deus. Aí a Bíblia diz que ele vai falar no meio da multidão, ó, eu trouxe até os seus discípulos, mas os seus discípulos não conseguiram expulsar. Agora entenda isso aqui, irmão. Imagine, se o homem falou no meio da multidão, o homem está expondo os discípulos. Ele está expondo, eu trouxe até aqui, mas os discípulos não puderam, não conseguiram expulsar. Percebe? Ele expôs os discípulos no meio da multidão. Só que você pegar para ler, depois os discípulos vai até Jesus no particular. E vai falar assim, Senhor, por que eu não consegui expulsar aquele demônio? Aí Jesus vai falar assim, sabe por quê? Porque esse demônio só sai com oração e jejum. Agora entenda isso aqui, olha que tremendo. O homem expôs os discípulos no meio da multidão, falando, ó, eles não conseguiram. Percebe? Tinha multidão ali.
Mas os discípulos foi na onde? Foi no particular com Jesus. Porque tem gente que vai dispor. Enquanto dispõe, vai no particular com Deus. Deixa dispor. Vai no particular. A Bíblia diz em Mateus 6. Ao entrar no teu quarto, feche a porta. E ore, seu pai está em secreto. E o seu pai que vem em secreto recompensará. Percebe? Enquanto estão expondo os discípulos estão indo no particular falando com Jesus. Deixa de expor, deixa falar de você. Vai no particular com Deus. Vai no particular. Eita glória, aleluia. Porque o Senhor vai dar, porque o Senhor recompensa quem entra no particular com Ele. Percebe isso aqui? Enquanto o homem está expondo os discípulos no meio da multidão, os discípulos estão indo no particular com Jesus. Tá entendendo? Porque tem coisa que tem que entrar no particular com Deus. Deixa falar. Deixa pensar qualquer coisa de você. É importante você entrar no particular com o Pai. É importante que Deus vai pensar ao teu respeito. Vai no particular com o Pai. Agora escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Isso aqui que eu achei mais tremendo. Olha que forte. Quando o homem vai falar para Jesus o que o demônio fazia, olha o que o homem vai dizer. Senhor, muitas das vezes o demônio se aposta do meu filho. É um espírito mudo. Agora tem isso aqui, irmão. Pelo amor de Deus. Olha que tremendo. O homem disse que o espírito era um espírito mudo. Então se o espírito era mudo, o espírito não deixava o menino falar, correto? Agora tem isso aqui. Só que quando Jesus vai expulsar, olha o que Jesus fala para o demônio. Eu te ordeno, espírito mudo e surdo, saia dele. Então peraí, entenda isso aqui. O espírito não era só mudo, o espírito também deixava o menino surdo. Porque Jesus fala assim para o demônio, olha que interessante. Olha que interessante, no versículo número 25. Jesus disse, espírito imundo, eu te ordeno que você saia, espírito mudo e surdo. Percebe, o espírito era imundo, era espírito sujo. Aí Jesus vai falar, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia. Então percebe, o espírito não deixava o menino só mudo, ele deixava o menino surdo. Agora tem isso aqui, mas no meio da multidão o pai só falou que o espírito era mudo. Agora pega isso aqui, pelo amor de Deus. Percebe, no meio da multidão, o pai não revela todo o problema. Eita Jesus, não, você tem que entender isso aqui, rapaz. Olha que tremendo, quando o pai fala no meio da multidão, o pai vai falar assim, Senhor, eu trouxe até aqui o meu filho, que o espírito se apodera dele, o espírito deixa ele mudo. Percebe, o pai só fala que o espírito deixava mudo, mas quando Jesus vai expulsar, Jesus vai dizer que o espírito deixava mudo e surdo. Agora por que o pai não falou que o espírito também deixava o menino mudo, o menino surdo? Sabe por quê? Porque está no meio da multidão. A multidão não tem direito de saber de tudo. Aí está o seu problema. O seu problema é que você tem que falar teu problema para todo mundo. Nem todo mundo pode saber, filho. Tem situação que é só você e Deus. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz, se alguém está passando por dificuldade, então ore. Percebe? A Bíblia está mandando você orar. A Bíblia não está mandando você contar a sua dificuldade para qualquer pessoa. Percebe que o pai, ele vai falar assim no meio da multidão, ó, um espírito deixa ele mudo. Mas quando Jesus repreende, Jesus vai falar para o demônio, eu te ordeno, saia, espírito mudo e surdo. Percebe? O menino tinha mais dificuldade, mas o pai não falou no meio da multidão. Porque nem todo mundo pode saber, rapaz. Tá entendendo? Eita, glória a Deus. Isso aqui é muito forte, irmão. Você tem que entender isso. Pelo amor de Deus, eu vou repetir isso aqui. Olha que tremendo. O demônio deixava o menino surdo e mudo, mas o pai não falou. O pai não fala, toma a leitura aí pra você ver. O pai fala assim, ó, Senhor, eu te trouxe até aqui porque o espírito deixa meu filho mudo. Percebe? Ele só falou que o espírito deixava ele mudo porque ele está no meio da multidão. Então o pai entende, eu não posso falar para todo mundo aqui. Eu não posso relatar o problema por completo. Tem coisas que eu vou falar aqui, mas não posso falar tudo porque eu estou no meio da multidão. Porque a multidão não tem direito de saber tudo. Agora percebe quando Jesus vai expulsar, Jesus fala, espírito mudo e surdo, saia. Percebe? O espírito deixava o menino mudo e surdo. Percebe que Jesus quer crescer, que Jesus sabe que o pai não falou tudo. Porque Jesus entendeu, ele está no meio da multidão, então não pode falar para todo mundo. Mas eu sei o que se trata a situação dele. Eu sei que não é só isso. Aleluia, porque Deus sabe. No meio da multidão você não pode falar tudo. Você não pode relatar tudo que acontece na tua vida para qualquer pessoa. O seu problema é que você fica falando para um e para outro. Fala com Deus. Existe um lugar apropriado para você falar com Deus, no teu quarto. A Bíblia fala para você fechar a porta do teu quarto e falar com o Pai. Fala com o Pai, que o Pai resolve. Aleluia, Deus. Aí tem isso aqui. E tem isso aqui. Aí percebe que o Pai vai falar assim, Senhor, muitas das vezes o demônio, quando se aposta dele, joga ele por terra. Faz ele espumar. Range os dentes. Olha que interessante, irmão. Joga ele no fogo e na água. Olha o que o demônio fazia com esse menino. Era uma criança. Era uma criança, irmão. Se você tomar leitura, a Bíblia vai dizer que, em outras traduções, vai dizer que é um pequenino. Se é um pequenino, é uma criança. Percebe que o diabo está tocando uma criança. Agora percebe isso aqui. Por que o diabo está tocando na criança, irmão? Sabe por quê? Porque o inimigo sempre vai tocar naquilo que é mais frágil para poder atingir você que é forte. Você quer ver uma coisa?
A Bíblia diz sobre Adão e Eva. A Bíblia diz que Deus falou para Adão: Adão, a autoridade está sobre você. Você terá domínio sobre todos os animais que rasteja, sobre todos os animais que voam. Percebe que a autoridade está sobre Adão. Aí a Bíblia diz que quando Eva está no jardim sozinha, a serpente vem. E a serpente vai falar com Eva. Agora por que o diabo não vai em Adão? Porque a autoridade está sobre Adão. Então percebe, ele vai em Eva. A Bíblia diz que a mulher é um vaso mais frágil. Agora tem isso aqui. Aonde o diabo está indo? Na Eva. E a Eva é o quê? Mais frágil. Agora percebe, ele usou a Eva para derrubar Adão. Adão, ele não pecou por causa da serpente. Adão pecou porque ele deu ouvido para Eva. E Eva foi seduzida pela serpente. Então percebe-se que o diabo foi no mais fraco para derrubar o mais forte. Ele foi em Eva. Percebe a mesma coisa nessa passagem. Ele está indo na criança. Ele está tocando na criança para tentar atingir o pai. Porque é assim que o inimigo faz. O inimigo, ele toca no mais fraco para derrubar o mais forte. Percebe? Quanto mais firme você está com Deus, mais luta você vai ter ao seu redor. Percebe? Talvez você fale assim: por que eu estou tão firme na presença e meu filho está mandando trabalho, meu marido agora está contra mim, está uma luta na minha casa. Sabe por quê? Porque você é autoridade e o diabo não vai tocar em você. Ele vai tocar nas pessoas que estão ao seu redor. Ele vai tocar no mais fraco para tentar atingir você. Aleluia a Deus! Tá entendendo, rapaz? Glória a Deus! Aleluia! Dessa maneira, Jesus. Entende isso aqui? Aí percebe que ele está tocando na criança. Aí pelo fato de ele tocar na criança, o pai vai buscar quem? Vai buscar Jesus. Porque é assim, irmão. Tem coisas que Deus permite o diabo tocar, que é para você buscar Deus. Olha que tremendo. O pai só está indo atrás de Jesus porque tem um filho endemoniado dentro de casa. Não, vou repetir isso aqui. O pai só está indo atrás de Jesus porque tem um filho endemoniado dentro de casa. Se não fosse esse filho possesso, o pai não ia buscar. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Tá entendendo? Talvez você está buscando a Deus, cada dificuldade está dentro de sua casa. Percebe? Quanto mais luta tu tem, mais tu busca a Deus. Se não fosse esse filho seu drogado, você não estaria orando pela vida dele. Se não fosse esse marido que fez na cachaça, você não estaria buscando. Tá entendendo? Busca pela libertação, rapaz. Você está buscando pela libertação da tua casa porque está tendo luta. Se não for luta, você não busca. Aleluia, Deus. Olha que tremendo. O pai só está indo em busca de Jesus porque tem um filho possesso dentro de casa. Se não fosse filho possesso, o pai não ia buscar. Aleluia. O diabo acha que se levantando contra a gente, ele vai se afastar, ele vai fazer a gente se afastar de Deus, mas muito pelo contrário. Quanto mais ele se levanta, mais a gente busca Deus. Aleluia. Você quer prova disso? Quer prova disso? A Bíblia vai dizer em Crônicas, capítulo de número 20, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Josafá, a Bíblia diz que alguém vem e fala de Josafá, tá vindo um exército numeroso aí. Aí a Bíblia diz que tá vindo uma multidão, um exército numeroso, um adversário vindo contra Josafá. Tá vindo moabitas, tá vindo amonitas, meunitas. A Bíblia diz que era uma numerosa multidão. Aí a Bíblia diz que quando Josafá fica sabendo disso, Josafá teve medo de decidir buscar o Senhor. Agora percebe, Josafá só buscou a Deus porque o inimigo se levantou. Porque o levante do inimigo, ele não afasta a gente de Deus, ele faz a gente se aproximar de Deus. Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. O diabo acha que se levantando contra a nossa vida vai fazer a gente se afastar de Deus. Muito pelo contrário, a gente vai se aproximar de Deus. Aleluia, Deus! Porque é assim que Deus faz, quando Deus quer, irmão. Deus usa até o diabo para fazer você buscar Ele. É assim que Deus faz, Deus é tremendo. Aleluia! Aí tem isso aqui. Aí percebe que o pai, ele está indo atrás de Jesus porque tem um filho possesso dentro de casa. Aí tem isso aqui. Aí Jesus vai falar assim: há quanto tempo o seu filho está assim? Aí o pai vai responder: desde a infância, Senhor. Agora tem isso aqui. Olha o que o demônio fazia com o menino, irmão. O demônio fazia o menino, jogava o menino por terra. Agora por que o diabo jogava o menino no chão? Olha que interessante, o diabo jogava o menino no chão. Agora sabe por que o diabo joga o menino no chão? Porque o diabo é caído. Agora entenda isso aqui, o diabo é caído. Então ele tem prazer de ver você caído também. Porque quando você está caído, você se iguala a ele. Por isso que ele joga no chão. Olha que tremendo, irmão. Não, vou repetir isso aqui. Deus, ele é tremendo. Deus me revela umas coisas, irmão. Eu fico doido aqui nessa casa. Olha que tremendo. Percebe? A primeira coisa que o diabo faz é jogar o menino no chão. Agora por que o diabo joga o menino por terra? Porque o diabo também é caído. Então quando você vive caído, você se iguala a ele. O diabo tem prazer de ver você caído. O diabo não quer ver você de pé. O diabo quer ver você no chão. Ele quer ver você caído, destruído. É assim que ele quer ver. Porque Jesus fala em João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E essa característica se atribui ao mal. Jesus está falando do diabo, irmão. Ele veio para roubar, matar e destruir. É assim, é isso que ele veio. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida e eternidade. Aleluia, glória a Deus. Entenda isso aqui. Aí percebe que ele joga o menino no chão.
Aí ele faz o menino, muitas das vezes ele joga o menino no fogo ou na água. Agora entenda isso aqui, olha que tremendo. Quando o demônio se aposta do menino, ele joga o menino no fogo ou na água. Então percebe, o menino não é nem quente e nem frio. O menino é meio termo. Meio termo. E quando se fala de meio termo, Jesus ele abomina pessoas que levam uma vida de meio termo. Você quer ver uma coisa? Jesus vai dizer em Apocalipse 3 para a igreja de Laodiceia. Ele vai dizer assim: visto que você não é nem quente e nem frio, eu te vomitarei da minha boca. Agora percebe, Jesus ele vomita aqui em meio termo. O diabo já não, o diabo fazia o menino viver uma vida de meio termo. O diabo aceita meio termo. Deus já vomita. Deus tem nojo. Percebe, se Deus vomita, significa que Deus coloca para fora. Eita Jesus, não vou repetir isso aqui. Olha que tremendo, irmão, pelo amor de Deus, entenda isso aqui. Quando o demônio se aposta do menino, o demônio leva o menino no fogo ou na água. O menino não é nem quente nem frio. Percebe que o diabo ele aceita ver você levando uma vida de meio termo. Jesus já fala para a igreja de Laodiceia: visto que você não é nem quente nem frio, eu te vomito. Jesus não aceita ver você com pé na igreja e pé no mundo. Jesus não aceita ver você falando palavrão e falando de Deus. Deus não aceita. Isso é meio termo. Deus não aceita meio termo. O diabo já aceita. Tá entendendo? Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo isso. Agora eu acho tremendo que Apocalipse Jesus vai dizer assim: se você não é nem quente nem frio, eu te vomito. Vomitar, irmão, significa que ele vai colocar para fora aquilo que está dentro. Porque ele está falando isso para a igreja. Deus não aceita, irmão, você dentro da igreja, lá dentro, com meio termo. Deus vomita, ele coloca para fora. Tá entendendo? Deus coloca para fora, rapaz. Deus tem nojo. Deus ele é santo, ele é puro. Deus não aceita qualquer coisa, irmão. Olha que tremendo, o diabo já aceita meio termo. Olha o que o diabo fazia com o menino. Levava para o fogo ou na água. Ele não era nem quente e nem frio. Levava uma vida de meio termo. E o Senhor não aceita meio termo. O Senhor já coloca para fora. Então percebe, o diabo aceita, Deus já põe para fora. Olha a diferença. Aleluia. Porque tem coisas que o adversário aceita. O diabo aceita tudo, irmão. Deus não. Deus não. Deus já coloca para fora. Deus tem nojo. Deus não aceita. Deus não aceita ver você levando uma vida de meio termo. Deus não aceita ver você falando da palavra e enchendo a cara de cachaça. Deus não aceita ver você indo para a igreja e depois dando maconha lá fora. Deus não aceita. Isso é meio termo. O diabo aceita. Deus já não aceita, rapaz. Aleluia, Deus. Com Deus, ou você é ou você não é. Com Deus, ou você é ovelha ou você é bode. Com Deus, ou você é trigo ou você é joio. Deus não aceita as duas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Jeová. Glória a Deus. Está entendendo isso aqui? Aí uma coisa que eu acho tremendo. Entenda isso aqui. Olha que forte isso aqui, irmão. Aí a Bíblia diz que quando Jesus ele vai falar assim pro demônio: eu ordeno, saia do menino. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia do menino. E nunca mais volte nele. Agora que tremendo, irmão. Porque Jesus, ele está falando assim pro demônio: não volte nele. Nunca mais entre nele, não torne nele. Em outra tradução vai dizer que quando Jesus expulsa, Jesus vai dizer assim, ó: nunca mais retorne nele. Nunca mais torne a entrar nele. Agora entenda isso aqui. Por que Jesus está falando nunca mais entre nele? Sabe por quê? Porque Jesus ele fala que quando o espírito imundo ele sai de uma pessoa, ele passa por lugares áridos e seco. E não encontrando descanso, ele vai dizer: voltarei para a casa de onde saí. E vai encontrar a casa arrumada e vazia. E traz consigo outros 7 espíritos. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então percebe, Jesus sabia que quando o espírito ia sair, ele ia querer voltar. Só que Jesus vai falar: não entre mais nele. Tá entendendo? Porque Jesus sabe que quando o espírito sai, ele quer voltar para a casa de onde sai. E se ele arrumar vazia e arrumada, ele entra. Agora entenda isso aqui. O que adianta Deus te libertar? O que adianta Deus libertar você, mas você não encher a casa? Agora entenda isso aqui. Percebe que a casa está arrumada e vazia. A casa está limpa, está vazia. Mas se estiver vazia, o diabo entra. Agora entenda isso aqui. Pelo amor de Deus, você tem que entender isso aqui, irmão. Olha que tremendo. A casa está limpa, está liberta. Percebe quando o Espírito sai, ele libertou. Jesus libertou a casa. A casa está limpa, mas está vazia. Não adianta a casa estar limpa, mas está vazia. Você tem que se encher do Espírito Santo. Sabe por que você tem que se encher do Espírito Santo? Porque quando o diabo vir entrar, ele vai falar assim: aqui eu não posso mais. Sabe por quê? Está cheia, agora não pertence mais a mim. Casa cheia não tem lugar para o diabo. Eita Jesus, irmão, só para você poder entender aqui, vou falar uma coisa bem simples. Se você vai pegar um ônibus, só para você poder entender. Se você vai pegar um ônibus, e o ônibus está lotado, está cheio, lotado mesmo, não cabe mais ninguém, mas você quer entrar nesse ônibus, você não vai conseguir entrar, por quê? Porque já está cheio.
Do mesmo jeito é assim, irmão, no mundo espiritual. Você tem que se encher de Deus, porque quando o diabo vir, ele não vai mais entrar na casa, ele não vai encontrar mais espaço. Aleluia, Deus! Se enche da presença de Deus, rapaz. Você é templo do Espírito Santo. Você é templo, você não pode deixar o diabo habitar num lugar que não pertence a ele. Agora que interessante, irmão, peraí. Para pensar numa coisa. A Bíblia diz que nós é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Como que o diabo, irmão, consegue habitar numa casa que não pertence a ele? Sabe por quê? Por causa da tua legalidade. Se você der espaço, por mais que você é templo do Espírito Santo, não adianta ser templo, mas está vazio. Então o diabo, ele entra. Tá entendendo? Se você der legalidade, ele entra, filho. Isso aí é fato. Aleluia. Eita, Jesus é forte. Percebe? A Bíblia fala que nós é templo do Espírito Santo. A Bíblia diz, vocês não sabem que o corpo de vocês pertence a Deus? E que vocês são templo do Espírito Santo? Paulo disse isso. Nós é templo do Espírito Santo. Mas não adianta ser templo do Espírito Santo e não se encher do Espírito Santo. Não adianta. Se ficar vazio, o inimigo entra. Eita, Jeová. Aleluia, Deus. Então vou dar lugar. Não adianta, oh, glória a Deus. A Bíblia diz para você se encher do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia fala, irmão, em Efésios. Diz assim: não vos embriagueis com o vinho que leva libertinagem. Em vez disso, enche do Espírito Santo, cantando salmos, cantando música com todo o seu coração. Percebe? A Bíblia fala para você se encher do Espírito Santo, não se encher do vinho. Tá entendendo, irmão? É se encher da presença, não se encher da cachaça. Eu vou falar, Jesus. Tem gente que fala que pode beber. Irmão, não pode beber. A Bíblia fala, irmão, quem é crente não pode encher a cara, rapaz. Você tem que se encher do Espírito Santo, irmão. Aleluia! Oh, glória a Deus! Uma vez, eu vou falar uma coisa aqui breve. Uma vez eu estava evangelizando e uma mulher falou assim pra mim, nunca esqueça. A Bíblia diz, não vos embriagueis, pode tomar um vinho. Sabe o que eu falei pra ela? Falei, tá, moça, mas o versículo não acaba aí, cadê o resto do versículo? Porque percebe, ela só disse assim, não vos embriagueis. Eu falei, tá, e o resto do versículo? Não acaba, você está abreviando a palavra. Ela olhou pra mim e falou, é? Falei, tá escrito assim, vou acrescentar o resto pra você. Não vos embriagueis, em vez disso, enche do Espírito Santo. Falei, olha o que está escrito, em vez disso vai se encher do Espírito Santo. Está falando que não pode beber. Agora se você quiser beber, o problema é seu. O recado está dado. Rapaz, tem gente que usa até a palavra, irmão. Tem gente que está igualzinho o diabo, usa a palavra para poder fazer o que ela quer. Eita, Jesus, eu vou falar tudo. Tá entendendo? Olha que tremendo. Aí escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que Jesus vai falar pro espírito imundo, espírito surdo e mudo, saia e nunca mais volte a entrar. Olha que tremendo isso aqui, irmão. A Bíblia diz que quando o demônio vai sair do menino, olha o que o demônio faz com o menino. Olha isso. Quando Jesus deu a ordem, sai, olha o que ele fez. Ele gritando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizer, morreu. Agora entenda isso aqui, irmão. Em outras traduções, vai dizer quando o demônio vai sair do menino, a Bíblia diz que ele vai sacudir o menino, vai jogar o menino no chão, ele vai violentar o menino. Vai machucar muito o menino para depois sair. Porque o diabo não sai enquanto ele não destrói. Tá entendendo, irmão? Ele destrói. Enquanto ele não destruir, ele não sai. Olha que tremendo, irmão. Olha o que ele faz quando Jesus fala, sai do menino. Aí a Bíblia diz que ele joga o menino no chão, contorcendo o menino. Ele contorce o menino. Ele vai violentar o menino. Aí depois que ele machuca muito o menino, ele sai. Porque o diabo não sai enquanto não destrói, irmão. Ele é um espírito, irmão, maligno, que veio para destruir, que veio para matar. Percebe? Ele não sai quando não destrói. Enquanto ele não vê a sua vida destruída, ele não vai sair. Ele não sabe porque o prazer do diabo é destruição. Tá entendendo? Mas para a desgraça dele, o prazer de Deus é restauração. Aleluia, Deus! Eita glória! Eita Jesus! Tá entendendo? Percebe, irmão? Enquanto ele não destruiu, enquanto ele não jogou o menino no chão, enquanto ele não contorceu o menino, enquanto ele não violentou o menino, ele não saiu. Só saiu depois que ele fez tudo isso. Porque o diabo só sai quando ele destrói. Aí percebe? Aí a Bíblia vai dizer assim, que quando ele sai do menino, muitos vai falar, morreu. Olha que tremendo, irmão. Muitos vai falar assim, morreu, acabou, morreu. Pensaram que o menino tinha morto. Estava morto, porque quando o diabo saiu do menino, o diabo machucou muito o menino. Aí deixou o menino no chão. Aí falou, morreu. Aí quando pensaram que morreu, olha o que Jesus fez. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e colocou o menino de pé. Agora que tremendo isso aqui, irmão. A multidão pensou que morreu. Primeiro Jesus deixa a multidão pensar que morreu. Aí Jesus vem, levanta o menino no meio da multidão. Sabe o que Deus está ensinando aqui?
Tem gente que olha pra você e pensa que você morreu, mas pra mim ainda tem vida. Eu deixo as pessoas pensar a teu respeito que você morreu, mas eu vou te levantar na frente daqueles que achou que tu morreu, porque enquanto estou pensando que é teu fim, pra mim ainda é o começo. Aleluia, Deus! Tá entendendo? Eita, você quer ver uma coisa? Eita, glória a Deus! Você lembra de Dorcas? Eita, eu vou falar. Você lembra de Dorcas? A Bíblia diz que quando Pedro chega na casa, Dorcas tinha morrido. Dorcas morreu. Aí a Bíblia diz que chamaram Pedro. Aí falaram, Pedro, as viúvas cercou Pedro. Falou, Pedro, Dorcas veio morrer, Pedro. E aqui está, Pedro, o que sobrou de Dorcas. Entenda isso aqui, irmão. Pelo amor de Deus, você tem que entender isso, irmão. Você tem que entender. Quando Pedro chega na casa, a Bíblia vai dizer que as viúvas vão cercar Pedro. E vai falar, Pedro, aqui está túnicas, as roupas que Dorcas fazia. Aqui está o que sobrou de Dorcas. Entenda isso aqui. As viúvas estão mostrando o que sobrou de Dorcas. Aí Pedro vai falar assim, sai todo mundo da casa. Pedro tira todo mundo da casa. E Pedro vai subir para o andar superior. Aí quando Pedro chega no quarto de cima, Dorcas está lá morta. Aí Pedro vai orar. Pedro começa a orar, só Pedro e Dorcas. Dorcas está morta. E Pedro está orando por alguém que está morto. Aí escuta isso aqui, olha o que vai acontecer, irmão. A Bíblia diz que quando Pedro ora, Pedro vai voltar no corpo. E Pedro vai falar assim, Tabita, levanta-te. A Bíblia diz que aquela mulher que tinha morrido abriu os olhos e ressuscitou. Aí olha que tremendo, olha o que acontece. Aí a Bíblia diz que Pedro pega Dorcas e leva Dorcas para baixo. E Pedro vai mostrar a Dorcas especialmente para as viúvas. Aí que está o mistério. Porque a Bíblia fala que Pedro teve que mostrar especialmente para as viúvas. Sabe por quê? Porque quando Dorcas morreu, foi as viúvas que mostrou o que sobrou de Dorcas. Aí Pedro vai apresentar a Dorcas com vida para quem mostrou o final da história. Sabe o que Deus está dizendo? Eita glória, então você tem que entender isso aqui. É muito forte, olha que tremendo, irmão. Peraí, foi as viúvas que mostrou o que restou de Dorcas. Aí Pedro vai apresentar Dorcas viva para quem mostrou o final da história. Porque é assim que Deus faz. Deus deixa as pessoas mostrar o seu final, mas Deus se apresenta com vida para quem mostrou o final da tua história. Sabe o que Deus está dizendo? Tem gente que olha para você e pensa que acabou. Pensa, já era, morreu, acabou. Só que Deus vai te apresentar com vida para quem está mostrando o teu fim. Não é o teu fim. Aleluia. Glória a Deus. Não acabou. Percebe o menino? Todo mundo achou que o menino tinha morrido. A multidão falou, morreu. Aí Jesus vem, toma pela mão e coloca ele de pé no meio da multidão, porque é assim que Deus faz. Deus deixa a multidão achar que tu morreu. Tem muita gente que está achando que tu morreu espiritualmente, mas Deus vai te apresentar com vida para quem está achando que tu morreu. Aleluia, porque para os homens é o fim, para Deus é o começo. Aleluia, porque Deus fala, os meus pensamentos não são como o pensamento de vocês, diz o Senhor. Vocês pensam que morreu, mas para mim tem vida. Aleluia, Deus. Eita glória, oh glória a Deus. Oh glória, aleluia. Tá entendendo isso aqui, irmão? Olha que tremendo. Eita Jeová, aleluia. Percebe? A multidão olhou para a criança e falou, morreu. Aí Jesus vem e toma pela mão e levanta o menino no meio da multidão. Porque é assim que Deus faz. Deus deixa as pessoas pensar o mal a teu respeito. Deus deixa as pessoas te apontar. Deus deixa, irmão. Só que Ele te levanta no meio daqueles que está te apontando. Aleluia, Deus. Tá entendendo, rapaz? É assim que Deus faz. É assim. Percebe? O menino estava morto. A multidão falou, morreu. Primeiro, olha que tremendo. Você tem que entender isso aqui. Olha que tremendo. Jesus deixou a multidão pensar que o menino morreu. Aí quando a multidão pensa que o menino morreu, Jesus vem e levanta ele no meio da multidão. Tem muita gente que Deus vai permitir as pessoas pensar mal a teu respeito, vai deixar te apontar, vai deixar caluniar, Deus vai deixar, mas Deus vai calar a boca dessas pessoas. Deus vai te levantar na frente desses, porque é assim que Deus faz. Deus deixa de apontar, mas Deus te levanta na frente daqueles que estão te apontando. Tá entendendo, rapaz? É assim que Deus faz. Deus, Ele é tremendo. Percebe? Quando pensaram que o menino morreu, foi na hora que Jesus apareceu. Porque Jesus, Ele aparece nessa hora. Jesus, Ele aparece na hora que não há uma esperança. Você quer ver uma coisa? Você lembra do filho da viúva de Naim? A Bíblia diz que quando Jesus chega na cidade de Naim, a Bíblia diz que está saindo o enterro do filho de uma única viúva. A mulher já tinha perdido o marido, agora ela perdeu o filho. Aí Jesus vai chegar lá, na cidade, quando está levando o menino para enterrar. Aí Jesus vai falar assim para a mulher, mulher, não chores. A Bíblia diz que Jesus olha para ela, irmão, com grande compaixão.
com grande amor. Olha o amor de Jesus. Aí Jesus vai falar para aquela mãe, não chores. Irmão, para pensar numa coisa. Quando ela está chorando, e Jesus vai até o caixão. Olha que tremendo. Jesus vai até o caixão e Jesus toca no caixão. E o menino volta à vida. Percebe? Jesus volta. Jesus ele aparece no momento que não há uma esperança. É assim que Deus faz. Deus sempre vai aparecer na situação em que para você é impossível. Porque Deus não trabalha no possível, irmão. O possível a gente faz. O impossível é Ele que faz. Deus vai aparecer nessa situação aí. Quando você achar que não tem mais jeito. Quando você achar que acabou a esperança. É nessa hora que Deus aparece. Reflita nisso em nome de Jesus. E que Deus fale contigo. Foi até aqui que o Senhor me deu. Deus abençoe a sua vida e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.